Fala, gurizada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que todos vocês aí estejam bem. Mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje nós vamos tratar do versículo 1 e 2 do Salmo 3, dando seguimento nas aplicações práticas no livro dos Salmos. Mas antes disso, aquele velho pedido que ajuda o nosso canal a continuar crescendo, ainda que vagarosamente, mas sempre em uma grande crescente. Curta, compartilha, comenta, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, porque só assim o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante, vocês estão gostando e começa a recomendar a mais pessoas. Sem mais delongas e perder tempo, vamos às aplicações práticas do versículo 1 e 2 do Salmo de número 3. O Salmo de número 3, versículo 1 e 2, na revista e atualizada, diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Aqui, gente, Davi começa o seu lamento, começa a descrever essa situação, lembrando, tudo isso está acontecendo dentro do contexto de que Absalão se revolta contra seu pai, ele tenta uma investida para tentar matá-lo e tudo mais, como a gente já trabalhou no contexto histórico do Salmo de número 3. Se tu não viu, vem aqui na playlist dos Salmos que vai estar lá, é o último videozinho que foi postado antes desse aqui. E nós vamos tirar agora algumas aplicações importantes do versículo 1 e 2, mais precisamente duas aplicações em cada versículo, tá? Mas lembrando, deixa teu like aí para ajudar e vamos embora para as aplicações. Primeira das aplicações, gente, aqui está no versículo de número 1, que é, se eu pudesse colocar um subtítulo, seria uma grande oposição. E a primeira aplicação dessa grande oposição é que quando enfrentamos uma grande adversidade na nossa vida, a nossa primeira reação deve ser buscar Deus em oração. Reconhecendo uma coisa muito importante, a nossa total e exclusiva e única dependência do Deus bíblico, como fez Davi. Davi ele não procurava, por isso é chamado né, de o homem segundo o coração de Deus, ele não buscava forças em si. Ele buscava forças no Deus que o chamou, no Deus que o comissionou, no Deus que o elegeu para não somente para a salvação, mas para ter o ofício de rei sobre a nação de Israel. Davi não procurava as coisas a partir da sua força, buscava em oração e Deus o respondia, como ele faz com os seus filhos. Embora ele corrige quando a gente erra, ele nos ensina, ele nos admoesta e ele nos socorre nos momentos da adversidade, como por exemplo, em meio a essa grande oposição. E uma segunda aplicação desse versículo 1 que diz que como têm crescido os meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, é que o aumento, gente, das dificuldades e dos opositores na vida cristã não é sinal de abandono divino. Eu sei que existe coaches aí ensinando besteiras e mentindo em nome de Deus, que tudo vai dar certo e não é bem assim. A gente olha para as histórias bíblicas dos grandes homens da fé e todos, absolutamente todos, passaram por inúmeras dificuldades. A diferença é que Deus não abandona os seus, mas nós passamos dificuldades. Então, gente, essa dificuldade, essas coisas que sobrevêm sobre a vida dos crentes, aqui no caso o propósito falando de Davi primariamente, é uma oportunidade para nós exercitarmos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Então, os aumentos das dificuldades não é abandono. Muitas das vezes é um exercício, uma oportunidade de exercitarmos a nossa fé em meio às dificuldades da vida cotidiana e cristã que nós temos no nosso dia a dia. Agora olhando para o versículo 2 que diz o seguinte, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Eu poderia colocar o subtítulo desse versículo que o descreve muito bem, que é uma acusação de abandono. A gente não deve ter o sentimento de abandono, mas lembre-se, haverão inúmeras acusações sobre você de abandono. Deus o abandonou.
Deus está castigando ele por conta de algum pecado ou de alguma coisa. Então existe essa acusação dos ímpios, dos inimigos sobre os crentes. Então a primeira aplicação do versículo 2, a aplicação prática que a gente pode tirar é que não basta aumentar o número dos inimigos, o ataque é total e brutal, inclusive dizendo mentiras como, abre aspas aí gente, Deus o abandonou. Quando nós passamos por privações e provações na nossa vida, não é nem um pouco raro acontecer de alguma pessoa dizer, ele deve ter cometido algum pecado e Deus deve estar castigando ou abandonou ele. É natural que isso aconteça. Isso daí é intrínseco à natureza pecaminosa do homem em julgar os outros sem antes entender o que está acontecendo na vida de outrem. Tá? E uma segunda aplicação é que a fé genuína, gente, se mostra mais preciosa quando nos mantemos confiantes e tendo uma confiança inabalável em Deus. Mesmo, gente, quando tudo ao redor, inclusive as vozes humanas acusadoras, parece afirmar ao contrário. Todos nós passamos por dificuldade em nossas vidas, todos nós vamos nos sentir muitas das vezes mal, temos sensações ruins, isso é da natureza do ser humano, mas não se abale, o Senhor ele não abandona os seus, e ainda que vivamos ou morramos, isso é para a glória de Deus. No caso aqui, Davi enfrentou as adversidades, Cristo o firmou o seu trono para sempre, e esse Cristo é justamente esse descendente de Davi. Deus nunca abandona os seus, Deus nunca abandonou as suas alianças incondicionais, e é por isso que nós podemos ter firme confiança. Ele não nos abandona, ainda que se aumentem muito os nossos inimigos e que os nossos inimigos digam que não há salvação para nós e Deus nos abandonou. Se tu ficou até agora conosco, curta, compartilha, comenta, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, porque quando tu curte e ativa as notificações, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele recomenda para mais pessoas, para que nós venhamos crescer e quem sabe chegamos aí rapidamente aos 1000 inscritos, já que passamos dos 900. Dito isso, gurizada, muito obrigado, me fui, e daqui um pouquinho mais pode ter mais conteúdo teológico gratuito e de qualidade aqui no canal para vocês.